Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu já falei bastante aqui a respeito de presença, sobre viver o momento presente, mas é que muito recentemente a Catherine comentou um dos meus vídeos e perguntou a respeito disso, mais especificamente como ela poderia estar presente, principalmente quando ela está assim na presença, né, do filho dela. E eu até fiquei curiosa para saber o que eu mesma, né, falei no vídeo, mas vocês sabem que eu sou uma metamorfose, assim, ambulante, eu vivo mudando de ideia, então eu queria falar um pouquinho do que eu penso a respeito de presença agora, né. Eu participei, eu tenho feito nesses últimos tempos eu não sei como eu posso dizer, um programa, né, online com um professor de um curso em milagres que eu adoro, já falei bastante dele aqui, que o nome dele é John Mark Stroud. Então são encontros online toda semana e que eu gosto muito, assim, porque o que ele tem feito, ao invés de passar conceitos durante esses encontros, ele tem feito exercícios mesmo, práticas, vivências para que a gente experimente, né? E o nome desses encontros é Além da Crença até a Presença. Então é muito legal, assim, essa pergunta da Catherine, porque justamente traz isso que ele vem trazendo nas reuniões. E uma das coisas que ele tem dito com relação à presença é para usar o corpo como um instrumento de momento presente. Então eu vou explicar, né? Nesse nosso caminho assim espiritual ou de autoconhecimento, a gente tem uma tendência, ou ao menos eu tinha uma tendência a uma, como que eu posso dizer? Não é negação do corpo, mas como se fosse assim, ó, o corpo não tem nada a ver com espiritualidade, com caminho de autoconhecimento e tudo isso, né? Mas o que eu tenho percebido, assim, é que o corpo, assim como tudo que existe nesse mundo, é sim um instrumento para que a gente se lembre, né, da verdade. E aí, nesse sentido, um dos exercícios que ele fez, que eu achei muito bacana, é que a gente fechava os olhos. Então acho que você pode até tentar isso em casa, pode tentar agora enquanto está assistindo esse vídeo, né? Então, se você fecha os olhos, faz uma respiração muito profunda e solta, né? Fecha os olhos, respira profundamente, solta a respiração também, solta e começa a soltar, né? Solta a respiração e solta o corpo, solta o ombro, solta os músculos da face, né? Então, é algo que você pode até, como eu disse, inclusive fazer isso agora, de olhos fechados, lembrar que a nossa mente, ela tá sempre, né, no futuro, pensando nas coisas que você tem que fazer, ou seja, eu tô aqui fechando o olho, assistindo esse vídeo, mas eu tô pensando, puta, mas hoje eu tenho que fazer isso, mais aquilo outro, lá, 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 que a gente se perde nas coisas do futuro, do que a gente considera futuro, ou essa mente, ela tá no passado, lamentando, lamuriando, se lembrando, ou até mesmo, né, recordando com amor, nossa, hoje foi tão legal ter encontrado aquela pessoa, então a gente está presa no passado, mas o nosso corpo é um instrumento de momento presente, porque o nosso corpo, as coisas que ele sente, as coisas que nós estamos sentindo no corpo, ou seja, relaxamento, tensão, frio, né? Não tem como eu sentir frio amanhã, não tem como eu sentir frio ontem, né? Ou sentir dor. Se eu me corto aqui agora, eu sinto a dor aqui agora, e não amanhã, e não depois, e não ontem, nesse sentido, né? Então, o corpo como um instrumento de momento presente. E muitas vezes, eu acho que muitas vezes não, né? Na maioria do tempo, a gente está perdido na novelinha da nossa mente. Então é assim, alguém falou alguma coisa para mim, né? E, sei lá, falou, olha, Juliana, eu acho que ultimamente você tá falando demais, por exemplo. Quase não falo, né, gente? Mas, ó, Juliana, ultimamente você tá falando demais. E aí eu começo assim, como assim, falando demais? Aí eu começo, nossa, mas eu não falo demais, porque aquele dia eu não falei tanto. E, nossa, mas a pessoa que me falou isso fala muito mais que eu, ela tá fazendo isso porque ela fala, pronto, a gente se perdeu na história e saiu do quê? Da fonte, porque talvez essa fala da pessoa tenha causado um desconforto aqui em mim. E ao invés de eu olhar para esse desconforto, e esse desconforto se manifesta de alguma maneira também aqui no meu corpo, meu coração acelera, alguma coisa nesse sentido. E aí, ao invés de ficar ali presente e com o fato,
a pessoa emitiu uma opinião a meu respeito, que não muda aquilo que eu sou. Eu começo a entrar nessas historinhas de futuro e de passado, né? E então, a gente perdido nessa historinha, a gente não fica presente nesse sentido. E assim, eu acho legal a gente desmistificar essa coisa de estar no momento presente, como se fosse uma coisa muito difícil. Porque no fundo, a gente está sempre vivendo o presente, né? E ainda assim, de olhos fechados, nesse exercício do John Mark, ele pedia para que a gente, de olho fechado, olha, se concentra na sua mão direita, perceba se ela está relaxada, se ela está contraída, né? Se você está com o punho fechado, punho cerrado, percebe isso e se tiver algum tipo de tensão, dá um comando para que a sua mão relaxe. E aí ele dizia, né? Você não tem dúvida com relação ao seu corpo, você sabe qual é a sua mão direita, né? Talvez a gente demore um pouquinho, qual que é a direita mesmo, mas enfim, a gente sabe, não tem dúvida que essa mão é minha e não tenho dúvida que eu posso dar o comando para que essa mão se relaxe nesse sentido, né? E aí, qual que é a questão? Então, o que eu quero dizer é que a luz da nossa consciência, ou seja, a luz da nossa atenção está sempre em algum ponto. E neste momento, quando eu falo, eu me concentro na minha mão, ela está concentrada na minha mão. E o problema, quando a gente está convivendo com as pessoas, né? Então, por exemplo, a Kátia falou do filho dela, então tá com o filho, aí o filho começa a contar uma história. Acontece muito com o meu filho, né? Então ele começa a contar uma história. Não, porque hoje o professor falou isso, não sei o que lá, e aí meu amigo... que é uma dentre as trocentas histórias, e não que eu não tenha interesse pela história dele. Mas às vezes, Kátia, o que acontece é que assim, ele começa a contar a história que aconteceu na escola, e aí de repente eu percebo que eu comecei a viajar, eu perdi a história, e meu filho tá com 14 anos, então eu falo assim, desculpa, eu não ouvi, o que você falou? Fala de novo, e ele fica super bravo, fala, não vou falar de novo, você nunca me ouve, Mas uma dica que eu posso dar é assim, percebeu que viajou na maionese? Não começa a falar, tá vendo, olha eu aqui, não tô presente de novo, porque eu nunca consigo estar presente. Ou seja, a mente foi lá buscar referência do passado para se culpar, para se condenar pelas coisas, e aí sim eu saio totalmente da presença. Então, como é estar presente nessa situação, né, sem me autocondenar? O meu filho, assim, ele tá contando uma história, eu viajei, eu tomo consciência e falo, putz, viajei aqui de novo, tá tudo bem, aí eu estou presente nesse sentido, entendeu? E aí, assim, estar presente não significa que eu tenho que super gostar, achar interessante a história do meu filho, o que ele tá contando, o que ele tá fazendo, querer, sabe, ouvir e falar, puxa, nossa, e interagir nesse sentido, mas estar presente com ele também significa ser autêntica com aquilo que eu tô sentindo, e assim, eu estou presente, eu estou percebendo o que está acontecendo na minha mente, ao mesmo tempo em que você manifesta alguma coisa aí do lado de fora, né? Então eu não sei assim se esse vídeo ajuda muito, mas foi algo que eu consegui, assim, que eu penso a respeito dessa questão da presença, e é algo que também tem me movido nesses últimos tempos, principalmente por conta desses encontros que eu tenho feito pelo Zoom com o John Mark Stroud. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar hoje com vocês. Pode escrever sempre assim as perguntas, enfim, não que eu tenha resposta para tudo, mas a gente pensa junto e talvez a gente consiga, né, chegar assim nesse momento de uma compreensão um pouco mais profunda daquilo que serve pra gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E namastê!